Que bom ter você conosco, que bom estarmos aqui em mais uma classe da nossa Escola Sabatina. É muito bom a gente estudar, conhecer cada vez mais da Palavra de Deus, ver o quanto Deus se preocupa com cada um de nós. Ele se preocupa demais com você que está em casa, com você que está no trabalho, ou com você que está assistindo nós, não importa onde, você é preocupação de Deus 24 horas por dia. Deus te ama muito. Deus te ama tanto que na Bíblia a gente está aprendendo nesse trimestre que Deus quer fazer de mim e você mordomos fiéis, preparando-se para a volta de Cristo. É Deus se preocupando com cada detalhe da tua vida, da minha vida. Deus, Ele quer a felicidade, como nós falamos na semana passada. Deus quer te trazer a paz, Deus quer te trazer a tranquilidade, sossego. Deus quer te dar vitória. É muito bom ter você conosco. Nos acompanhe. Se você gostar da nossa aula, da nossa classe, indica para os amigos. Tem aquele joinha assim, bota no joinha. Cada joinha que vocês colocam ali, o Kevin dá uma bala para mim e para o Elton, né? É sinal que nós passamos no teste, né? Então dá lá que nós estamos sem bala faz tempo. Clica no joinha, tá bom? E chama os amigos. Participe com eles tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui. E que Deus abençoe para que eu e você tenhamos cada dia mais um relacionamento e sejamos realmente pessoas fiéis com Cristo Jesus. Eu prometi que nessa semana ia vir uma pessoa expert no assunto, certo? E ia ter uma pessoa diferente e especial. É isso, Elton? É. Câmera neles, Kevin. Mostra quem que é, Kevin. Bota aí, tá ali. Eu vou começar pelo Elton para ele ir relaxando, que ela está querendo pegar o facão. Ele vai bater em mim lá em casa, tá? Elton, tudo bem contigo? Tudo ótimo, tudo Passou perfeito. Uma semana bem? Muito bem. E estou muito feliz da Mike estar aqui, porque eu já aprendi muito com ela, né? Então, minha professora nessa área. E eu posso contar para eles, Elton? Pode. Olha aqui, ó, você que está em casa, ó, ou você que está nos ouvindo, nos assistindo. Então, assim, ó, na semana passada, nós conversamos, falei, Elton, o que nós vamos fazer? Não, a Mike tem que vir. Falei, ó, eu já falei com ela, ela disse que não vem nem a pau e vai bater em mim se eu ficar insistindo. Como o Elton é muito macho, criado lá em Campanha, é isso? Campanha? Campanha, criado lá em Campanha, cresceu. Falou, deixa que eu resolvo isso. E graças a Deus está aqui. Quem não conhece é a Mike, é a minha esposa. É a pessoa que eu falo para vocês que é expert também no facão, no rolo de macarrão. Né? Tudo bem, Mike? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Passou bem a semana? Muito bem. Marido incomodou menos essa semana ou incomodou igual? Não, incomoda sempre igual. Ixi, Elton, tô perdido. Ai, então tá, Mike, aqui nós temos um costume antes da gente entrar na lição, que a pessoa que participa pela primeira vez, já é para relaxar, para ficar tranquila, ela ora também pelos nossos amigos. Então, assim, eu quero que você, repetindo, eu vou sempre repetir isso, você que está em casa, você que está no trabalho, não importa onde você esteja, mas que esteja nos assistindo, tem alguma coisa que você quer que Deus faça, algum milagre que Deus precisa fazer na sua vida, algo que Ele precisa mexer, ou no seu trabalho, nos seus estudos, com o esposo, com o namorado, algo que você queira que Deus faça, que seja bom para vocês. Nesse instante, enquanto a Mike estiver orando, peça para Deus, tá? Coloque-se em oração conosco e tenho certeza, como o Elton sempre fala, ore, Bíblia é o que vai fazer com que Deus se aproxime de mim e de você cada vez mais e nós nos aproximarmos dele e abrir as portas do céu para que as bênçãos de Deus sejam derramadas em nós. Você ora para a gente então, Mike? Ora, nosso grandioso Deus, nosso poderoso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra. Amém, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos dar entendimento e que todas as pessoas, Senhor Deus, que estão nos ouvindo, nos assistindo, que elas possam, Senhor Deus, receber as Tuas bênçãos. Amém. Se estão com problemas, com dificuldades, que possam colocar, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Porque o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, fará sempre o melhor por cada um de nós. Amém. Que nós possamos, Senhor Deus, colocar a nossa vida nas Tuas mãos, por Jesus. Amém. Amém. Elton, nós na semana passada, nós estudamos sobre questão das alianças. Nós vimos que existe a aliança que ela é unilateral e a aliança que é bilateral. A unilateral é aquela que Deus colocou o curso, Ele vai fazer, independe de mim. Exato. A bilateral é aquela que Deus coloca à minha disposição, Ele vai fazer. Só que eu, para participar de forma positiva nessa aliança,
Precisa da minha aceitação, é isso? Isso, aceitação e colocar em prática, né? Colocar em prática, obedecer. Ação, Ação. Na verdade, uma reação a uma ação de Deus que sempre me abençoa e beneficia. Então, a minha reação é fazer o que é a vontade dele. E é uma coisa assim maravilhosa que a gente vai ver nessa lição agora, que faz toda a diferença. E na semana passada também nós vimos que um dos pontos principais que Deus colocou, além da salvação, que é o principal de tudo, que é Cristo Jesus vir, morrer, a aliança da salvação, Deus ele colocou algo para tirar o nosso egoísmo, Exato. Tirar a nossa avareza, colocar a nossa dependência na mão dele, é isso? É. Que nós chamamos de quê mesmo, aquela palavrinha? Deixa a Mike falar para ela participar já agora. Mike, qual que é aquela palavrinha pequenininha que Deus fala que a gente tem que dar para ele, devolver para ele? O dízimo. O dízimo. Ou seja, então, na semana passada a gente viu que uma das alianças que Deus tem conosco é a aliança dos dízimos. E essa semana, olha que coisa bacana, você que está em casa e nunca estudou bem isso, você que está no trabalho, você que está aí andando, escutando a gente agora aqui pelo fone de ouvido, você tem alguma dúvida? Você sabe o que é o dízimo? Até o Elton falou que o dízimo é 10%, é isso mesmo, Mike? Isso mesmo. Então 10%. Hoje a gente vai deixar isso bem assim claro, né? Então assim, ó, você que tem alguma dúvida, você que está com falta de fé, ou você mesmo que, como eu contei na semana passada, que tive um problema pessoal com isso, e está com falta de fé para resolver esse problema, hoje nós vamos entender o que é o dízimo, a finalidade do dízimo, qual a importância dele para a pregação do evangelho. Ô Mike, eu sei que você gosta de ler bastante lá em casa, Mike gosta de ler demais. A gente até vez para Mike, senão nós vamos dormir aqui no sofá. Mike, lê pra gente o nosso versinho, nosso verso para memorizar. A minha idade não permite, Elton, ainda memorizar, eu já esqueço rapidinho. Mas lê pra gente, Mike. O verso para memorizar está no livro de Malaquias, no capítulo 3, o verso 10, e diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Eu acho interessante, tragam, depois a gente vai entrar no verso, onde que é o lugar do dízimo, o que fazer com o dízimo, a gente vai entrar depois. Mas na abertura da lição, conta uma história de Abraão, certo? Indo para uma guerra, porque o sobrinho dele havia sido capturado com a família, com os bens, lá em Sodoma e Gomorra, essas duas cidades. Os 4 reis vieram, lutaram contra os 5 reis, que foi um aglomerado ali com Sodoma, Gomorra e outros países, ali, outros reinos, fizeram ali um ajuntamento, mas perderam a guerra. Quando Abraão ficou sabendo, porque alguém escapou e avisou Abraão, Abraão pegou 300 e poucos homens dele só. Teve mais um amigo dele, que é um amigo antigo dele, que também pegou o exército dele e colocou com Abraão, e eles foram, e de surpresa, derrotaram, recuperaram todos os bens, porque antigamente, quando o pessoal ia, pegava o ouro da cidade, pegava criança, mulher, tudo ia ser escravo, tudo era bem para troca, para vender para outros países, ou seja, tudo virava a moeda corrente da época. Abraão vem, traz, devolve para o rei as pessoas, e as pessoas falam assim para ele assim, não, olha, pega, o rei fala para ele, não, pega aí que você também tem direito, porque você ganhou, você trouxe as pessoas de volta. Ele recusa, fala, não, a única coisa que eu quero é o quê? Os dízimos para devolver pela bênção da vitória que Deus nos deu. Ou seja, o dízimo vem antes do povo de Israel. É isso? Pelo jeito sim, né? Porque Abraão é a origem do povo de Israel, não é? Exato. Então vem antes do povo de Israel. E tem um textinho aqui, que está no Testemunho para a Igreja, volume 3, página 325. Eu vou entrar com esse texto aqui, depois vocês que se viram aí, tá? O pepino você deixa para o Elton, Mike, faz que nem nós aqui. Exigia-se que as pessoas oferecessem a Deus dádivas com fins religiosos, antes mesmo que o sistema definido fosse dado a Moisés, já desde os dias de Adão. Quem está falando isso é nada mais, nada menos que uma profetisa de Deus. E o profeta, Deus revela coisas para que a gente tenha amplitude do relacionamento da Bíblia com a palavra de Deus. Então, Elton,
a gente percebe que não é algo novo para o povo de Israel. Não. E diz que o sacerdote Melquisedeque pegou os dízimos e voltou para onde ele veio? Com os dízimos de Abraão, é isso? Exato. E interessante que você falou aqui, já desde os dias de Adão, né? Então são duas coisas que às vezes muitas pessoas falam, né? O sábado foi dado para os hebreus. E dízimo e oferta também foi. Agora não precisa. Mas a gente está vendo aqui que a questão do dízimo é antes do povo existir de Deus, né? O povo hebreu. E a gente vê que Adão, o que Adão devolvia de dízimo? Né? Qual que era? Você até comentou na semana passada sobre isso e fui pesquisar, uma coisa muito fantástica, né? Qual que era? Deus exige 10%, né? Que é o dízimo. O que ele exigia de Adão e Eva? Mike, responde. Não faz pergunta difícil para mim, não, Elton. O que você acha? O que você acha que Deus exigia de Adão e Eva? Quando ele falou para não comer do fruto. Obediência, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal era o dízimo deles. Tudo estava disponível, mas aquilo ali eles tinham que olhar e lembrar que Deus era o dono de tudo. E eles tinham que administrar o restante de tudo que tinha, né? Não poderia fazer do jeito que eles queriam, mas eles tinham que ver que tudo era de Deus e fazer o melhor para Deus, né? Então é uma coisa muito bonita esse negócio de falar, dízimo não existe mais, isso aí é coisa antiga lá dos hebreus, lá do povo de Deus. Não, é bem antes disso, né? Bem antes disso. E o interessante, Elton, também, é a questão de a gente fazer o que Deus pede, né? Isso aí. Então, no dízimo, Deus ele nos dá um percentual, não é? E o interessante é assim que Deus é tão maravilhoso que Deus nos dá um percentual de 10%. Então, assim, para o pobre é pouco, para o rico é muito, e é uma coisa assim proporcional que não vai fazer falta para a pessoa, não é? Uhum. Então, e o que vale para Deus é o propósito do nosso coração, não é? A fidelidade, o que nós estamos entregando para Ele, né? De coração. Exato. Só me fala uma coisa, Mike, você me falou que o dízimo equivale a 10%. Isso. Não pode ser um centésimo, como tem por aí? Não, né? Porque é o que Deus pede. É porque aqui nós devemos fazer, é a questão da obediência que o Elton falou. Então, isso é uma coisa que Deus determina. Não fica como eu acho, como eu penso, mas é o que Deus pede. Então, Deus ele pede 10%, né? Ele fala ali, né, das dízimas, né? Que significa 10%. Então, é o que Deus pede. E nós, como filhos obedientes, devemos fazer o que Deus nos pede. Tá, e se eu quiser dar 15? Não é o que Deus pede. Ou seja, na semana que vem, então a gente vai ver se eu ter um coração mais agradecido. Sim, nós vamos estudar na próxima semana sobre ofertas, que é uma questão de gratidão. Aí, por exemplo, eu quero fazer, então eu posso fazer isso na minha oferta. Mas o dízimo, o que Deus pede é 10%. Bom, daí a gente vê que pessoas tão agradecidas que dá 10% do dízimo, que devolve, né, para Deus 10%, depois devolve mais 20%, mais 30%. Nós temos na igreja, vocês, não sei se vocês já ouviram falar, o Dr. Milton Afonso, que foi um bom exemplo para a gente. Alguém que usava todos os bens que Deus deu para ele, o dinheiro, deu mais de 80 mil cursos de faculdade gratuito para pessoas pobres, construiu tantas igrejas, construiu muitas rádios, na TV Novo Tempo, quanto ele ajudou. Ou seja, nós hoje que temos essa questão da tecnologia na igreja, a primeira pessoa que fomentou isso na igreja foi um homem que usava da benevolência de Deus para com ele, para devolver o que Deus queria, que era o exigido, e depois, mais ainda, que ele achava que Deus merecia muito mais do que ele, né? Ele com 10% estava bom, deixa Deus com o resto. Interessante isso, né? Então, Mike, vamos lá. Quando Deus pede, a gente viu Malaquias, né? Se vocês forem fiéis para mim, eu vou abrir a porta do céu
e vou derramar bênção sem medida para vocês, eu acho interessante que essa bênção é no singular. E quando eu vou para o Novo Testamento, eu descubro que a maior dádiva que o ser humano teve e recebeu foi algo que nós estudamos na lição de domingo da semana passada, que é Cristo Jesus, a salvação. E essa bênção de Cristo vem com um pacote bem recheado, não é? O que tem nesse pacote? Vamos vocês dois aí. Além dessa bênção que Deus dá, da salvação, o que o dízimo faz, eu sendo fiel com Deus, tendo esse intercâmbio de fidelidade? Deus, ele pode fazer mais coisa por meio de mim, não pode? Pode. O Espírito Santo na nossa vida, né? E aí, se a gente tem o Espírito Santo, que é o que Deus nos dá, a gente tem amor, alegria, tem paz, tem longanimidade, né? A gente exerce a bondade, o domínio próprio e a fidelidade, que também está nesse pacote aí. Interessante, Elton, né? Fruto do Espírito. Um dos frutos, né? A fidelidade. Fidelidade. E para tornar esse coraçãozinho egoísta e avarento que eu tenho, só o Espírito Santo. Só, né? Porque para transformar, né? Vai falar para alguém, devolve o dízimo aí para que não tenham esse conhecimento desse Deus maravilhoso, né, que nos abençoa. Como você falou, a maior dádiva, Jesus, e tudo que ele faz por nós, né? Tudo que temos vem dele. Vai falar para uma pessoa que não tem esse conhecimento, vai falar, você é louco de fazer isso, né? Porque a gente precisa pensar que, na realidade, o dízimo eu estou devolvendo, né? Muitas pessoas, eu vou dar o dízimo. Não, o dízimo a gente não dá. Porque o dízimo, na realidade, é Deus, ele nos dá primeiro. Então, assim, se eu estou devolvendo, é porque eu recebi. Então, é dessa forma que a gente tem que pensar. Deus, ele primeiro nos dá e depois nós devolvemos. Então, é isso que tem que motivar a nossa fidelidade a Deus. Porque se nós formos fiéis, a gente pode saber que isso não vai nos faltar. Ou seja, se eu não recebi nada no mês, quantos que eu tenho que devolver? Nada. Ah, é? Porque se eu não recebi nada, então eu não preciso dar. Porque Deus me diz... Quanto que é 10% de nada? Elton, você que é astrofísico, 10% de nada é nada mesmo? É nada. O que é isso? A nossa tesoureira falou. Está falado então? Está falado. Interessante isso, ou seja, Deus até nisso, ele é proativo. Antes ele faz, para depois pedir. Sabe o que eu acho interessante, Elton? Tem um texto bíblico que eu acho muito interessante. Filho meu, dá-me o seu coração. Quem é que criou o coração? E depois Deus ainda pede de volta para burilá-lo e deixar ele a ponto da salvação. Interessante, hein, Elton? E assim, é uma coisa que a gente vê na lição falando sobre Jacó, né? Bem, isso achei muito interessante na lição. Lá em Gênesis 28, e a gente vê que Jacó, ele tem um sonho, né? Vê a escada, né? Que é Jesus e os anjos subindo e descendo. E Jacó ali, ele fica tão impressionado com aquilo e fala que ali era a casa de Deus, né? A porta do céu, isso. A porta do céu. E aí ele promete o quê? Devolver o dízimo. Mas o que Jacó tinha naquele momento? Ele estava fugindo. Ele não tinha nada, mas é o que estava o quê? No coração dele. Né? Sinal que alguém já havia ensinado ele a importância dos dízimos na vida dele. Exato. O pai dele, Isaac, que aprendeu com quem? Com Abraão, que também aprendeu com alguém antes dele. Então, assim, é algo que... Às vezes eu não tenho renda, igual a Mãe falou, não vai devolver, não, mas no meu coração, o dia que eu receber alguma coisa, eu vou devolver. Meu desejo já é de devolver, né? De ingratidão, né? Algo assim de ver que isso é para tirar de nós a pior coisa que existe no ser humano, que tem destruído a raça humana. É o egoísmo, a avareza, né? Mike, já que você está aqui, o Elton falou que é para perguntar para ti. Exato. Exato. Vem cá, a gente fala não tem renda. Por exemplo, assim, filhos não têm renda, né? Não, né? Mas, às vezes o pai dá um dinheirinho, não dá? O interessante, né, e o ideal seria que os pais colocassem isso como uma prática, né? Por exemplo, assim... Para a gente poder ensinar os filhos já desde pequenos, né?
a devolverem para Deus o dízimo, dá uma mesada para o filho, né? R$10, R$5. Ensinar o filho, né? Então, assim, porque aí já vai crescendo. Se Jacó, né, tinha esse desejo, igual o Elton falou, é porque alguém ensinou. Então, assim, para que os nossos filhos sejam também fiéis a Deus, nós também já devemos, desde pequenininho, ensinar. Porque aí eles não têm condições de trabalhar, mas os pais podem, né, fornecer uma renda e ensinar também para eles que os presentes que eles ganham, tudo que é benefício, tudo de que a gente recebe, a gente precisa devolver o dízimo. Eu achei muito interessante, uma vez até a Mike confirmou isso, porque isso é um tema que a Mike lida bem. Por exemplo, assim, eu estou precisando de uma geladeira, eu sei que amanhã eu vou ter que comprar uma geladeira. Aí alguém chega para mim e fala, Jefferson, que cara, eu tô com dinheiro sobrando aqui, eu tô querendo te dar uma geladeira de presente. Quer dizer, aquela geladeira que ele me deu é um dinheiro que eu teria que gastar. Por que não devolver a Deus os 10% daquele valor que eu ia gastar como gratidão ao presente que eu ganhei? Ou seja, isso é um coração bem agradecido, né, Elton? Isso aí só Deus para mudar nosso coração, né? E ter essa visão, né, de que Ele nos abençoa muito, né? A bênção vem primeiro. Tem gente que faz ao contrário, né? Eu vou devolver o dízimo. Você tirou da minha boca agora a teologia da prosperidade. Isso. Totalmente contrário ao que a Bíblia fala. Eu não devolvo o dízimo para receber bênçãos, não. Eu devolvo porque eu já recebi bênçãos. Já fui abençoado. Então é muito diferente o que está sendo pregado aí. A gente vê que, infelizmente, o mundo cristão está deixando de ler a Bíblia porque, com oração. O dízimo é eu devolver o que eu já recebi. Então, assim, quando eu faço o contrário, esse não é o plano de Deus. O plano de Deus, eu vou... Porque aí parece que eu estou barganhando, né? Eu vou dar para eu receber. E é o contrário, né? Deus, ele primeiro nos dá para que eu tenha condições de devolver. Exato. Então, assim, a gente tem aquele também que devolve por medo, né? Se eu não devolver, eu vou... Não, tem que ser por amor, né? Por amor, né? Ou então dá com tristeza, né? Paulo fala pra gente que a gente tem que dar com alegria, né? Eu já disse, dá né? com tristeza. Nossa, vou ter que dar. E põe o dinheiro lá, fecha até o olho. Como é que Deus vai abençoar? Pois é. Eu contei na semana passada, Mike, a experiência triste que eu fiz a nossa família passar e graças a Deus, quando tomamos uma decisão diferente, como Deus nos abençoou e como Deus nas pequenas coisas depois nos preparou para as grandes coisas. O verso áureo, para memorizar, diz assim, né? Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Ou seja, Deus pede 10%. Eu já escutei algumas pessoas, Mike, dizer o seguinte: eu vou deixar os 10% e vou fazer com esse dinheiro o que eu quero. Eu vou dar lá para o centro fulano de tal, eu vou dar para aqueles pobrezinhos. É essa a finalidade do dízimo? Não, o dízimo, ele tem um propósito, né? Então, assim, ele precisa ser... O verso já diz, né? Levar até a casa do tesouro. Onde que é a casa do tesouro? A casa de Deus. Então, a gente entende que isso é a igreja, a casa de Deus. Por quê? Porque ele tem um propósito. E ali esse propósito vai ser alcançado. Que o dízimo, ele tem um propósito específico para manutenção das pessoas que trabalham para a pregação do Evangelho, dos que pregam a mensagem de Deus, os que levam a mensagem. Por exemplo, nós temos o nosso trabalho, então nós temos o nosso salário, mas a pessoa que ela trabalha... No caso, o pastor nosso, a Igreja Adventista, ela não permite, sob hipótese alguma, que os pastores tenham uma segunda função. Isso. O pastor nosso, é isso, Elton? Isso. Ele é 100% dedicado, 24 horas por dia, ao Evangelho, à igreja. Exclusivamente. E aí, por isso que o dízimo, ele é destinado para manutenção, né, dessas pessoas, para a sobrevivência delas, né? Então, assim, por isso que a Igreja Adventista, ela tem, assim... É maravilhoso o plano, né, de dízimos, porque isso vai para a associação, isso é distribuído, não é o pastor, por exemplo, que tem uma igreja pequena vai ganhar menos do que aquele que tem uma igreja grande, não.
o pastor que trabalha, vamos supor, numa grande igreja com muitos membros, ele recebe o mesmo salário que um pastor que trabalha numa igreja pequenininha, com 30 membros. Às vezes a diferença é só assim, um auxílio moradia, que onde o lugar é maior é mais caro. Agora, a questão salarial é a mesma. É a mesma, né? É a mesma. Por quê? Porque a gente não pode beneficiar um porque está numa igreja maior e prejudicar um que está numa igreja menor. Então, o plano de Deus, esse plano de Deus é uma coisa muito boa, porque fica perfeito, né? Quer dizer, o plano de Deus é perfeito, tudo que Deus faz é perfeito. Então, é dessa forma que funciona, para que ninguém fique, né? Um pastor fique rico numa igreja que tem muitas condições e o pastor que está numa igreja pequena passe necessidade. Porque senão ia dar briga nós dois, Elton. Eu queria ser sempre lá da igreja de São Paulo. E deixar você lá no... lá no finalzinho, lá, olhando para você e falar, eu quero aquele lugar para mim, eu vou fazer, né? Exatamente. Cobiçando eu tive, com essas andanças de estudo bíblico que a gente dá, a gente faz muita amizade, né? Então, como acontece isso por aí, Mike? Pastores que se vêssem bem, e outra pessoa, eu já fiz estudo com várias pessoas que eram pastores de igreja, né? Assim, de igrejas menores. Não, eu tenho que me esforçar para um dia ter uma igreja grande, igual o pastor tal lá, porque eu vou ter o salário dele, ou seja, começa a criar uma rivalidade entre eles. Agora, você ia falar alguma coisa? E às vezes o objetivo, que é levar a palavra de Deus, aí ele fica, tipo assim, perdido, né? Porque aí a pessoa está almejando outras coisas, e aí o coração da pessoa já, né? Fica complicado. A Mike puxou um ganchinho do propósito do dízimo, que está na parte de terça-feira, nós vamos juntar essas duas. Me parece, Elton, que antigamente teve uma tribo que teve a mesma exclusividade de lidar com as coisas sagradas como o pastor hoje da nossa igreja tem. É isso mesmo? É isso. Isso tudo que a Mike falou aqui muito bem, isso aí não é uma coisa que a Mike está inventando, isso aqui está na Bíblia, né? Não está uma coisa assim... vamos fazer de um jeito assim, sem estar. Está na palavra de Deus. A tribo de Levi, no passado, era responsável pelo sacerdócio, né? E ali é bem claro, eles deveriam viver do dízimo. Eles não tinham que preocupar com eles não receberam herança. Bem lembrado, não receberam. A herança deles seria do dízimo. Deus disse, eu serei a vossa herança. Então eles não tinham que preocupar com plantar, com cuidar de ovelha, eles tinham que cuidar do templo, de toda a cerimônia que tinha. Então isso aí, que a igreja adventista, como vocês falaram, faz, é bíblico. Seguindo isso aí, né? Isso, não é uma coisa assim. E eles não tinham, o dinheiro não ficava com eles. Ir para a casa do tesouro naquela época, ia para... Como em Jerusalém, quando já estava estabelecido o templo, ia para Jerusalém. E eles tinham festas anuais que eles levavam todos os dízimos e ofertas, né? E aí tinha um levita que tinham várias cidades que tinham levita. Tinha cidades menores, tinha cidades maiores, tinham regiões que eram pobres, extremamente pobres, tinham regiões que eram ricas, né? Mas todos recebiam a mesma, ia para Jerusalém, de lá era distribuído a toda a região. Olha que coisa maravilhosa. Deus, né? Esse é plano de Deus. Imagina, então a igreja segue isso, e igual vocês falaram, não tem o pastor fica, por conta de pregar o evangelho, não fica preocupado, tem que pedir dinheiro, igual a gente vê, infelizmente, aí fora. Pedir dinheiro porque eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. E a gente vê, às vezes, pastores com carros muito caros, mansões, aviões, helicópteros. E isso não é o propósito de Deus. Não. Então, isso aí corrompe dentro da igreja cristã. E o interessante, né, Elton, os salários dos nossos pastores não é nenhum salário expert. Não. Mas nenhum salário de pobreza, né? São pastores muito bem cuidados pela igreja. Vivem de maneira digna, né? Sim. Não passam necessidade e também não são aquele que tem aquele dinheiro exorbitante que corrompe. Dinheiro corrompe. Então, assim, só puxando o gancho, eu diga que dinheiro corrompe. Eu estou até hoje pedindo dinheiro para o meu sogro, a parte da herança da Mike, ele de coração duro não me dá. Pois é.
Olha que Você fala com ele? Ele está lá corrompido, né? Ele não quer te corromper. Ah, tá. É isso que ele para não me tá te corromper. preservando. Ah, então tá. Lascou, Elton. Desculpa, Elton, continue. Mas se nessa lição a gente vê bem assim, explicado isso, mas se quiser conhecer melhor, vem aqui, converse com a Maica. A Maica conhece disso tudo, né? Muito bem. Eu vou fazer propaganda de vocês dois. Ó, eles dois aqui, junto com o Joel. Lembra o Joel? O Joel tá de férias, tá? O Joel, a Aline, né? Eles têm um programa que eles fazem nas igrejas, uma vez por mês eles têm uma igreja que eles fazem só sobre mordomia, que é esse tema aqui, ó. Mordomos fiéis, certo? Aqui, ó. Administradores, para nós a palavra é mordomo também, tá? Administradores fiéis à espera do mestre. Então, assim, e o pessoal fala muito bem, que aprendem mesmo. Isso. Diz que o Elton e a Mike, ó, professor, eles já nem me chamam porque eu só vou fazer confusão, é isso? Não. Ainda bem que vocês me ajudam a esclarecer aqui na lição, senão eu me perco no conhecimento aqui, né? Não por muito conhecimento, por pouco. Então, o que nós estamos vendo é o seguinte, o dízimo é 10%, é o que Deus pede para a gente dos 100% que Ele nos dá, além da saúde, da chuva, para os alimentos, o sol, a lua, tudo que vem. Já vimos que o dízimo não é eu que vou determinar para onde vai. Como a Mike bem disse, é a casa do tesouro. Então, a casa do tesouro de Deus é onde? A igreja. E já vimos o seguinte, que é para um fim em si mesmo. Pregação do evangelho. Tá, mas tá no meio das perguntas aí, mas a gente vai atropelando, porque a gente consegue ir construindo para quem está em casa, tá? Uhum. Então, vamos lá. Eu sou um dizimista. Sei que tem que dar o dízimo. Então, as ofertas e dízimos na igreja, eles são recolhidos, o diácono passa com tipo uma cestinha, não sei o nome, gasofilácio pequenininho nosso, tá? E a gente deposita ali a nossa oferta, deposita ali o nosso dízimo. Tá. Depois que eu coloco ali, eu tenho que ficar preocupado com o que os outros vão fazer? Porque às vezes tem pessoa que fala, eu não vou dar não, porque eu não sei o que eles fazem com o meu dinheiro. Mike e Elton, como é que é isso? Isso, muitas pessoas às vezes ficam assim desconfiados, né? E não querem devolver, porque ficam preocupados do que vai acontecer, o que vai fazer. Está administrando mal, né? O que será que está fazendo e tudo. Mas nós temos que saber o seguinte, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos entregar o dízimo, né? E confiar que o melhor vai ser feito. Que é Deus o dono da obra, né? Deus é dono. Se acaso houver algum problema, mas a nossa parte foi feita. Então, nós precisamos preocupar. Não é porque nós podemos pensar que alguém pode fazer alguma coisa, usar mal esse valor, que nós devemos deixar de devolver. Porque isso me faz lembrar, Mike, quando Jesus... Você lembra? Quando Jesus via no templo os caras negociando bezerro de qualquer jeito, corrompia e fazia o que fazia. Jesus, em algum momento, falou que não era para levar lá as ofertas do dízimo, ele ainda enaltecia as pessoas que levavam. O que ele fazia? Lembra a viúva? A viúva, né? Sim. Viúva. A alegria, falou, olha, ela deu tudo o que tinha para uma casa de corruptos, mas ela deu tudo... Quer dizer, ela não estava preocupada, nossa, o que eles estão fazendo, o que vão fazer, não. Ela deu de coração, né? O coração, é porque o nosso coração é que deve mover, né? A ação. E a nossa fidelidade a Deus, não a preocupação, não. Isso aí é uma coisa que a gente não precisa, né? A gente não precisa ficar pensando nisso. Eu sempre me preocupar aqui com a nossa vida, com a nossa fidelidade com Deus e o nosso coração, né? Ô Elton, oi. A gente quando vê essa questão da preocupação, a gente tem os números de que a igreja adventista batiza quase 1.000 pessoas por minuto, acho que menos de 1 minuto já. Ou seja, o dinheiro está chegando onde precisa, não está? Está, com certeza. E o evangelho, é aí que está o detalhe, que Jesus falou, ide pregar o evangelho em todo o mundo, né? Esse sistema que a igreja usa, o evangelho está sendo alcançado no mundo inteiro. Porque não dá para... A Mike conhece muito bem isso, e não dá para explicar aqui agora, mas parte do dízimo que eu dou vai para o mundo. Vai para a África, vai para a Arábia, vai para
para todos os lugares. Então, assim, quando Deus diz, né, pregar o evangelho a todo mundo, e esse nosso dízimo, ele chega, assim, a gente não faz ideia de onde ele chega e o que ele alcança. Então, assim, para nós tem que ser um privilégio a gente poder devolver, porque saber que o nosso dízimo, ele está levando o amor de Deus para pessoas, assim, onde a gente nunca chegaria de outra forma. Mas o nosso dízimo, ele chega lá e ele está transformando pessoas e levando pessoas ao reino de Deus. Isso aqui é maravilhoso, a gente pensar no que o nosso dízimo, isso deve nos dar alegria de devolver. Por isso que a Bíblia diz, né, que a gente deve dar com alegria, porque a gente tem que pensar, nossa, o que o meu dízimo pode fazer? Onde ele vai chegar, né? Quantas pessoas vão conhecer, vão ter oportunidade de ir para o céu? Por quê? Por causa da minha fidelidade. Então, isso aí deve nortear, né, o nosso pensamento, a nossa vida, a gente pensar o que o nosso dízimo pode fazer. Elton, nós tivemos o privilégio de participar da Conferência Geral da Igreja nos Estados Unidos ano passado. Teve um lugar que me chamou muita atenção, porque é o seguinte, tinha as plaquinhas assim... para que você entenda, é o seguinte, a igreja a gente chama união, são uma união de várias associações que cuidam dos campos, dos pastores. Então, várias associações. Aqui nós fazemos parte da Associação Mineira Sul. Então, Minas Gerais tem a Mineira Sul, a Mineira Leste, a Mineira Central e tem uma outra mineira agora, né? E essa mineira faz parte da associação da União, que fica no Rio de Janeiro, que cuida desse aqui. E tem várias uniões no Brasil. Então, teve uma placa que me chamou muita atenção, porque o meu inglês é fantástico, pessoal. Meu inglês é igual ao do japonês. Eu não entendo nada, falo nada, mas eu fico lá lendo as coisas. E eu li uma plaquinha escrita assim, missão. E tinha assim acho que uns 30, 40 países, missão. Aí eu pensei, o que é isso? Aí eu vi esse italiano. Aí eu falei, vou conversar com a moça. Tinha um grau italiano, porque eu falei, eu sou italiano, não sei se vocês sabem, eu sou italiano, tá? Aí eu fui falar com a moça assim, quando ela começou a falar, eu vi que eu não entendia nada. Aí ela me pediu, ei, você não é italiano? Eu falei, não, eu sou naturalizado, mas não sei falar não. Então não dá. Aí eu pedi para alguém, por que essa placa missão tem tudo isso de países? Aí eu entendi uma coisa que eu não entendia. É o que a Mai acabou de falar. Aqueles países são lugares onde não existe condição de sustento próprio. Todos os missionários, a gente chama missionários, são pastores, que nós pagamos o salário dele para ir aonde não existe arrecadação de dízimo. Todos os missionários que estavam lá estavam sendo pagos, custeados por nós. Você que está aí assistindo a gente na nossa classe, você que ainda não dá e vai ser fiel para Deus, que vai dedicar a Deus o teu dízimo, os 10% que Deus pede, todos nós custeando a pregação do evangelho. Gerson, por isso que é importante trazer para a casa do tesouro, porque se o dízimo não vem para a casa do tesouro, essa distribuição não vai acontecer, ela não né? acontece. Por isso que é importante. Você pode ficar dízimo na igreja e o pastor administrar isso, aí constrói essas igrejas maravilhosas, gastam milhões, mas não está sendo levado o quê? O evangelho para o mundo todo. Então restringe, pode até ir para outros países, mas fica restrito ali naquela igreja. O da igreja adventista não. Todas as igrejas mandam o quê? O dízimo nem fica aqui. Nem fica. Para você que está em casa, a Mike vai dizer melhor. Mike, quando nós arrecadamos o dízimo, eu sei que você já falou isso, mas faça de forma mais detalhada agora. Quando a gente arrecada o dízimo, coloca o dízimo ali. O nosso pastor vai e pega o dinheiro para contar, não é? Não, nada. O pastor não tem acesso ao dízimo. Ou seja, cada igreja tem alguém que cuida do dízimo? Sim, cada igreja. Não importa se a igreja é grande ou pequena. Cada igreja tem um tesoureiro. Esse tesoureiro, né, ele contabiliza ali aqueles valores e envia, né, via depósito para a associação, para uma sede maior, e ela ali faz essa distribuição. Então, ali ela já distribui o que vai para os pastores, o que vai lá para a União, o que vai para a Associação Geral, né, para ir para os outros países. E aí é feita toda essa divisão aí para chegar nesses lugares, né, que de outra forma não chegaria. Então,
É tudo muito bem organizado. Então, o pastor ele não tem acesso. O dinheiro não chega na mão dele. Ele vai chegar o quê? Quando vir lá de volta para ele, né, em forma do salário dele, entendeu? O Kevin, eu vou mostrar ali para eles. Dá uma olhadinha você aqui, ó. Aqui no meu celular tem um aplicativo chamado 7Me. O que é esse aplicativo? Por exemplo, assim, é a forma deu também, aqui a igreja colocou várias formas. Então, assim, eu que não tenho condições, a minha idade não permite mexer com direito. Eu sei que o Elton, porque se o Elton for trazer o dízimo dele para a igreja, ele tem que trazer numa caminhoneta, os 10%. Então, o que o Elton faz? Ele usa esse aplicativo, né, Elton? Que sai da tua conta direto para a conta da igreja. Esse dinheiro, para vocês terem uma ideia, a Mike já falou, não fica aqui. O dízimo é algo que vai... A semana que vem você vai ver o que faz com que a igreja local mantenha os custos locais. Isso é semana que vem. Você está convidado a vir, tá, Mike? Jefferson, outro detalhe também com relação assim, vamos dizer assim, a igreja vai crescendo, certo? Então, vamos dizer assim, nossa, aí tem mais dízimo, aí faz o quê, né? O que faz? Quando vai aumentando o valor do dízimo, é aumentar a pregação do evangelho, ela aumenta. São contratados mais pastores. Mais missionários, mais pastores. Para o quê? Para que o evangelho chegue a todo mundo e Jesus rápido, né? Volte logo, que é o nosso objetivo, a volta de Jesus. Então, tudo é feito para que o evangelho chegue o mais rápido a todo mundo. Agora, quem que não quer que isso aconteça? Só o diabo, né? Satanás não quer. Aí fica falando para você assim, nossa, você vai devolver dízimo para a igreja. Nossa, esse cara o pastor, isso vai fazer falta para você. Mas Deus é bem claro sobre as promessas das bênçãos sobre aqueles que são fiéis a Deus. E o inimigo não quer isso, porque ele não quer que o evangelho seja pregado. Exatamente. Mas o evangelho está sendo pregado. Eu tenho um amigo meu, o Mike conhece, ele é de Santa Catarina, e eu venho brigando com ele já desde o início do ano passado. Eu falo para ele, cara, você tem que dar o dízimo. Não, você tem que dar o dízimo. Não, mas eu não vou direito na igreja. Eu falei, você não tem um irmão teu que é pastor de uma igreja aí? Você acha que a igreja dele está certa? Você acha que a igreja dele, então vai dar o dízimo lá. Se você não acha, eu vou te mandar bastante literatura da minha igreja para você conhecer a minha igreja, a doutrina da minha igreja. Mas você tem que fazer a sua parte, dar o dízimo. Então dê aonde o teu conhecimento permite dizer que lá está a verdade. Se você ampliar o teu conhecimento e ver que a verdade está em outro lugar, então você vai destinar o dízimo para outro lugar. Ou seja, amigos meus católicos que davam centésimo antigamente, né? Eu dou centésimo para a igreja. Eu falei, centésimo, caramba, você vai dar 10%. Então, ou seja, o que a gente tem que ter em mente, que Deus pede é isso. Não importa. O certo é trazer no lugar onde o evangelho vai ser pregado. Então, por isso que a Bíblia fala, estude a Bíblia, ore para Deus, Deus vai te mostrar o lugar certo. Mas nós temos que devolver para Deus aquilo que é de Deus. Mike, falando... Eu estou chamando bastante você porque é o Elton que mandou, nós já combinamos. Você que está em casa aqui, ó, o Elton falou assim, ó, o Joel não está aí, vai tudo para Mike, né? Porque eu já falei muito quando eu estava sozinho. Dízimo, vamos lá. Nós vamos falar agora um pouquinho, Elton, você também é um profissional liberal, eu sou também um profissional liberal. Como que a gente dá o dízimo? O empregado e o empresário, o funcionário liberal é aquele que investe o dinheiro para ter lucro, para daí poder... Como é que esses dois dão dízimo, Mike? Bom, para aquele que é assalariado, fica mais fácil, né? Vamos dizer, ele recebe o salário dele, lembrando que, por exemplo, às vezes no salário tem um desconto disso, daquilo, né? Então, o ideal é que o dízimo ele seja devolvido sobre o bruto. Porque depois os descontos vai virar de benefício de novo para ele, não é isso? Exatamente, é por esse motivo. Porque todo benefício que você recebe... você precisa devolver. O INSS, essa é uma questão sempre que muitas pessoas têm dúvida e tudo. Por quê? Porque o INSS ele pode ser abatido. Por quê? Porque quando você aposentar, você vai continuar dizimando, né? Que vai estar recebendo do governo. Exatamente, né? Mas aí fica a critério de cada um. Tem pessoas que preferem dizimar sobre o bruto, e pessoas que preferem abater o INSS, né? Então, para o assalariado tá fácil para entender. As pessoas têm muita dúvida, né? As pessoas, profissional liberal, pessoa que tem uma empresa, alguma coisa assim, né? Tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas é simples também.
Porque é o seguinte, você, tudo que entrar para você, você precisa abater os custos, né? seus gastos. Vamos supor, eu vou exemplificar aqui, por exemplo, vamos supor uma pessoa que vende pipoca na praça, vamos dizer, né? Então, assim, ele vendeu lá no dia, né, tudo que ele recebeu, mas o que ele precisa tirar? A pipoca que ele comprou, o saquinho gás, que né? ele comprou, o gás. Então, essas coisas ele precisa abater este valor e ele precisa chegar no lucro que ele teve. Aí, a partir do lucro, ele devolve os 10% o seu dízimo. Porque ele vai ter que comprar de novo a pipoca, vai ter que comprar o gás, Exatamente. vai ter que comprar o pneuzinho do carro que leva o carrinho. Ou seja, então isso tudo é considerado investimento. Isso, né, não tem como ele dizimar aquilo que ele vai ter que ter para gastar. Agora, quando ele já abateu tudo isso, o que sobrou antes de gastar, ele precisa dizimar. Aquilo ali é o lucro, quer dizer, é como se fosse o salário dele, né? É o salário dele. Entendeu, Elton? Entendi. Quer explicar mais alguma coisa? Não, assim, assim tem que ser o dízimo, a gente tem que ser, quando for devolver, né, a Deus, tem que ser a primeira coisa, né? Ah, sim, Elton. Chama atenção isso, Elton. Elton, todos nós no prumo aqui, Elton. Porque às vezes a gente faz o quê, né? A gente pega, vai pagando as contas, aí fala assim... Aí aparece a dificuldade depois, né, Elton? Então, assim, nós devemos aprender que, em primeiro lugar, Deus. Tem que ser Deus. Então, a primeira coisa que eu faço, eu recebi o meu lucro, o meu salário, eu separo a de Deus. Porque senão eu vou ter dificuldade. Aí a pessoa fala, não sobrou, né, Elton? Pois é. Mas por quê? Porque primeiro Deus. Se eu primeiro preciso separar o dízimo, né? Depois vem as outras coisas, né? A própria Bíblia diz, né? Primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas. Elton, mas esse negócio de primeiro Deus é bíblico, não é? É bíblico. Explica aquele negócio da primícia. Como é que funcionavam as primícias? Então, as primícias lá com o povo de Israel, por exemplo. Tinha lá a festa das primícias, né? Então, tudo que era primeiro, que os grãos, a primeira, por exemplo, se tivesse uma ovelhinha lá, a primeira que nascesse, o filho primogênito, tudo tinha que ser resgatado, né? Resgatado. O resgate era financeiro, né? Financeiro. Então, a primeira coisa era fazer o quê? Levar para Deus. E isso era uma forma de falar assim, tudo que eu tenho, tudo que eu vou receber, tudo que eu já recebi, vou receber, pertence a Deus. Se eu deixo por último, eu estou fazendo algo assim terrível, né? Falando assim, Deus não é tão importante para mim, assim, né? Se sobrar, eu devolvo. Eu devolvo. E isso é gravíssimo. É fazer pouco do muito que Deus faz por nós, né? Bem entendido aqui essa questão bem explicado. Se você tiver alguma dúvida, bota aí para o telefone, manda pergunta para a gente. Mike, eu vou frisar de novo. Dá o joinha, tá? Porque nós queremos bala, né, Elton? É bala. Dá o joinha, nós queremos acabar com o salário do Kevin só nas balas. Isso. Dízimo honesto e fiel. O que isso quer dizer? Explique para nós. O que quer dizer um dízimo honesto e fiel, Mike? Jefferson, como mordomos, né, administradores fiéis, nós precisamos entender que tudo o que nós temos e somos é bênção de Deus. A nossa saúde, a nossa família, né, os bens que nós temos, tudo é Deus que nos dá. Então, como administradores fiéis, nós precisamos devolver para Ele a parte que pertence a Ele, porque assim nós estamos mostrando a nossa fidelidade a Deus. E assim também nós vamos receber as bênçãos que Ele nos promete, sendo fiéis a Ele. Elton, eu vou puxar aqui, vou fazer ping-pong com quarta e quinta-feira, certo? Tá. A gente vê uma história na Bíblia que é muito conhecida, você conhece também, tá? Você não conhece, é de Elias e a viúva de Serepta. Elias estava fugindo, estava uma seca tremenda. Deus fala para ele, você vai para tal lugar e você vai encontrar uma viúva. E Deus foi falando para ele tudo que era para fazer.
Interessante que quando ele chega naquele lugar e encontra a viúva, primeira coisa que ele pede para a viúva, ó, tô com sede e tô com fome. É isso, Elton? Isso. Quer continuar a história? Ou... Não, então, a gente vê aqui que a situação era crítica, né? Quer dizer, ele estava com sede e com fome. O que ela falou que tinha lá? Tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha para o último pão. E depois? Porque estava uma seca terrível, estava uma fome terrível, e depois morrer, dá para o filho Ela morrer. e o filho dela, e depois os dois iam... Morrer de fome, não ia ter mais nada. Mas interessante, quando a gente lê o texto, a gente vê que Deus falou para ela, avisou ela, né? Que ele iria lá, né? E ela era uma mulher que não fazia parte do povo De Deus. de Deus. Mas cria no Deus esse povo, né? Ela ouviu a voz de Deus e obedeceu, né? E Jesus depois dá esse exemplo quando ele esteve aqui, né? Eles não procuraram as viúvas de Israel, procuraram uma que não era do povo. E ela falou, eu vou fazer. Mas ela obedeceu. Agora é interessante, nós estamos falando dízimo fiel, primícias. Você vê? Eu estou fazendo uma banana aqui para a gente sair com uma coisa bacana. Vamos lá. Quem que representava Deus ali? O levita? A viúva ou Elias? Quem que era o servo de Deus ali? Elias. Que era o pregador, não era? Era. Ele olhou para ela e falou assim, olha, menina, vai lá e pega a minha parte, porque eu tenho que ser o primeiro. Nós não estamos falando que Deus tem que ser o primeiro? Exato. Elias falou, confia em mim, confia em Deus. Dá para o servo de Deus o que é de Deus, que depois Deus vai fazer com que o óleo e a farinha não falte. Qual foi o resultado dessa fidelidade dela? Ela não passou necessidade, não é? Até o final, aquele período 3 anos todo de seca, a farinha não faltou e o azeite não faltou, porque ela confiou e atendeu, né, ao pedido de Elias. Eu posso fazer esse link entre essa fidelidade dela, a resposta de Deus, com o título que você acabou de comentar agora também, do dízimo fiel e honesto? É um link, não é? Uhum. Quer dizer, se o meu amigo que está em casa, se eu que estou aqui, se eu for fiel a Deus, devolver para Deus o que é primeiro, peguei o que tinha aqui, é teu, Deus. Depois você vai me abençoar para eu pagar o resto. Deus não vai me decepcionar, é isso? Não vai. Com certeza. E a lição traz para nós também a questão do dízimo ser regular e sistemático, né? Sempre a primeira coisa. Então, assim, a viúva estava numa situação extremamente difícil. Então, às vezes, quando a gente está bem, não, vou devolver dízimo. Mas quando a coisa complica, ou eu faço alguma coisa errada, a primeira coisa que a tendência nossa é tirar o quê? O que é de Deus. Aí eu vou pagar isso, pagar aquilo. Mas a gente vê aqui que o milagre aconteceu. E quando eu coloco Deus em primeiro lugar, não importa a circunstância, se eu estou bem, se eu estou numa situação difícil, eu coloco Ele, tem fé. Porque que está sendo testado o quê? A fé dessa mulher. Sim. E ela foi obediente, e o milagre aconteceu. E se a gente fizer isso, o milagre vai acontecer na nossa vida. Amém, Elton. O milagre vai acontecer, porque Deus não... Ele vê o coração daquela mulher foi movido para isso. E isso que você falou é muito importante. Elias era um representante, né? Estava ali para mostrar para ela que, e com certeza, essa mulher, eu acho que... nós vamos encontrá-la no céu. Vamos encontrar, sim. Vamos encontrá-la. Porque ela... O melhor professor, tirando Jesus Cristo, estava ali, né? Estava ali. E é uma coisa linda isso, e muitas pessoas hoje fazem isso e o milagre acontece. Posso contar uma história? Nessa questão da pandemia, a pandemia, o que aconteceu? Muitas pessoas perderam emprego, teve diminuição de salário. Essa história aconteceu com muitas pessoas, mas eu soube de um caso, depois a Mike confirma de pessoas aqui que continuaram a mesma fidelidade com Deus, tendo essas dificuldades. O pastor fizeram quando começou a abrir assim as igrejas, lembra que abre um pouquinho, fecha, abre um pouquinho, fecha. Abriu a igreja, tinha quase uns 6 meses, 7 meses de pessoas que já estavam sem trabalho. E o pastor presta atenção numa irmã que ele conhecia ela e sabia que ela tinha perdido o emprego. E sabia que ela estava vivendo aquelas rendinhas que o governo dá. Certo?
pagava aluguel, conhecia a dificuldade da pessoa. Aí, de repente, ele começa a ver assim, o pastor contando. Ela vem, traz todo o dízimo dela contadinho. E quando ela foi depositar, o pastor foi conversar com ela. Irmã, como é que a senhora está? Pastor, está tudo bem, saúde, estamos bem, ninguém lá em casa pegou Covid, está todo mundo normal, está legal. E como é que está a situação financeira da irmã? Pastor, nós estamos com dificuldade. O último, assim, que nós temos para comer lá em casa é para essa semana e não vai dar mais. Aí quando o pastor presta atenção no tamanho do volume que ela tinha, ele sabia que se ela tivesse ficado com aquele dinheiro, ia dar para ela ficar mais uns 2 meses com a cesta básica garantida. Ele falou que aquilo para ele foi assim, uma prova tão grande da fidelidade de Deus para com as pessoas. Por quê? A única coisa que ele podia fazer é o seguinte, a igreja tinha arrecadado um monte de cesta básica. Então, quando ela devolveu o dízimo, ele falou, irmã, a igreja tem um presente para a senhora também. E a gente fez isso aqui na igreja, fez isso aqui com as pessoas que precisaram. Deu uma cesta básica, ela saiu feliz porque ela ia prolongar. Depois que voltou à igreja, o pastor teve o contato com a irmã, faltou alguma coisa? Não. Deus sempre fez um jeitinho para que lá em casa nós tivéssemos pão, a água, a roupa e, mais importante, a vida. Amém. O milagre da viúva, ele continua, ele se repete, né? Hoje na igreja isso acontece, esse milagre acontece. E é interessante isso, porque nós vamos chegar a uma época em que as dificuldades vão vir, aumentar. E isso não é pessimismo, nem teoria de pessoas negativas, não. Isso está na Bíblia. Isso. E é uma realidade, né? É uma realidade. Essa história de Elias com a viúva é para nós que vamos passar por momentos difíceis. Porque ali a questão era de vida ou morte, não é? Não era assim, vou passar uma necessidade. Não. Eles iriam morrer. Se Deus não fizesse milagre. Exatamente. E mesmo assim, ela não teve dúvidas, ela foi fiel. Então, assim... A viúva das 2 moedinhas, segundo Deus, porque a pessoa de Jesus Cristo, era a última, era todo o sustento dela. Será que ela morreu de fome? De jeito nenhum. Então, assim, a gente tem que firmar nesse sentido, porque nossa fé vai ser provada. Não vai demorar muito. Porque as coisas estão acontecendo, a gente está vendo o que está acontecendo nesse mundo aqui ao nosso redor, então nós vamos ser provados. E se eu não manter a minha comunhão com Deus diária, eu vou fraquejar no momento da decisão. Sim. Então, assim, são relatos deixados tão antigos, mas são tão atuais. Tão atuais, né? E são relatos para nós vermos que Deus, aquele que confiar em Deus, vai ser sustentado por Ele. Amém. Nem que pássaros tragam o alimento, tragam água, Deus vai sustentar, como fez com Elias, né? Então a gente tem que, mas para ter essa confiança tem que ter comunhão, né? Precisa. Tem que ouvir a voz de Deus e ser fiel, né? Que fala do fiel, o dízimo, a fidelidade, né? O dízimo honesto e fiel. Coitado daquele que for dito desonesto, né? Você roubou. Dizimar de roubo. Pois é, então... Dizimar de coisa que você faz errado, engana alguém para trazer para Deus. Bem lembrado, dízimo honesto e fiel, né? Então a gente tem que pedir para o Espírito Santo cuidar de nós todos os dias. E o propósito disso é tirar o egoísmo, né? Sim, do nosso coração. O maior, a coisa mais terrível que aconteceu com o ser humano foi o eu, né? Eu acho isso, eu quero isso para mim. O achismo é... Tem que pedir ao Espírito Santo tirar isso. Aí eu não vou devolver, não. Eu vou gastar com outra coisa. Tá indo para um caminho que depois... O sofrimento vai ser grande. Tanto que o próprio Jesus falava, né? O sequitel furado, né? Sequitel é um saquinho onde eles guardavam o dinheiro. Então, a infidelidade das pessoas... Isso foi falado, acho, por Jeremias ou Isaías. A infidelidade das pessoas fazia com que Deus não derramasse bênção, as bênçãos não vinham, então não adiantava eles pegar aquela parte de Deus e colocar no sequitelzinho, porque aquilo não valia para nada, porque as bênçãos da saúde, as bênçãos da... Não é porque Deus é vingativo, não. É porque assim,
Foi bem trabalhado isso no início dessa lição e também na semana passada. É a forma de Deus trabalhar com o meu e o seu coração. É Ele tirar o egoísmo, a avareza, o amor ao dinheiro. Porque o problema não é o dinheiro, o problema é você amar o dinheiro. Né? É Deus, o dízimo, é eu falar para Deus, se Deus, olha, se eu ganho muito, assim, pô, eu vou dar tudo isso para Deus? É tudo isso para Deus mesmo, é dele. Devolve para ele. Se eu ganho pouco, fala, mas vai faltar para pagar isso. É Deus, dá lá. E o milagre acontece. Eu vi isso na minha vida. Meu pai, 8 filhos, certo? Nunca faltou nada. Os dias que faltava, porque meu pai ficava às vezes 30, 40 dias pregando o evangelho fora, Deus tocava lá no coração de alguém, lá na roça, lá no mato. Ó, você tem que levar comida lá para casa da nega e do Ferreira, porque está faltando lá, amanhã já não vai ter para os filhos dele e eu preciso colocar comida lá dentro. De manhãzinha cedinho, no clarear. O pessoal estava com um carrinho, com carroça. Olha, eu vim trazer para vocês. Aí nós ganhávamos, aí nós comíamos bem uns 4, 5 meses. Era saco 60 quilos de arroz, saco 60 quilos de feijão, era batata, mandioca, caixa de banana, era tudo. Deus vai prover para os fiéis. Você está sendo fiel com Deus? Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Você tem tido a fé suficiente para devolver para Deus, independente das tuas contas que você às vezes se coloca em dificuldades, como eu muitas vezes me coloco em dificuldade, porque eu acho que eu tenho que ter um carro melhor, acho que tenho que ter uma casa melhor, acho que tenho que ter uma roupa melhor, acho que eu tenho que ter aquele luxo, e é isso que Satanás coloca para destruir a nossa paz, né, Mike? Sim. A Mike tem um sermão sobre isso, né? Tenho. Sobre isso, e ela quer pregar esse sermão para mim, eu não vou escutar não, porque senão eu não vou querer gastar mais não, né, Mike? E eu tenho que gastar o dinheiro de herança. E nós precisamos ter como objetivo na nossa vida ouvir Deus falar para a gente: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Essa é a frase que nós devemos esperar ouvir do nosso Senhor Jesus. Amém. Que trabalhemos para isso, né? Amém. Bom, Elton e Mike, eu vou começar pelo Elton. Nós estamos encerrando a lição. Eu acho que ela ficou bem clara. Se você tiver alguma dúvida, porque às vezes a gente tem, eu tenho dificuldade imensa de entender algumas coisas. Você pode ter dificuldade de entender esse assunto. Se quiser, entre em contato com a gente, tem ali o número do celular, o Kevin vai colocar ali de novo. Ou então vem aqui na igreja conversar conosco, certo? Ou na sua igreja, você tem o seu pastor aí. Nós falamos com pessoas aqui da igreja do Sion, tem gente lá que assiste a gente em outro estado, estado de São Paulo, em outros lugares. Então, assim, converse. É importante, é Deus pedindo para você isso. A única coisa que Deus está pedindo assim para você, além do seu coração, seja fiel nos dízimos e nas ofertas, tá? Leis, essas coisas, isso é um ato de amor também. Isso aqui, além de amor, é obrigação minha, devolver para Deus. Elton, sim. Qual a mensagem que você quer deixar para os nossos amigos em casa, ou os nossos amigos do trabalho, não importa onde eles estejam, para os nossos amigos que nos assistem? Então, a gente vê assim, no mundo aí fora, mundo cristão, muita coisa errada sobre dízimo. E a gente tem um estudo, nós estudamos isso aqui dentro da palavra de Deus. Isso aqui não é invenção de homens, de alguém que falou, não, é Deus falando para nós. E a promessa é muito grande. O pacto, a gente tem que ter esse pacto com Deus. Reconhecer que tudo pertence a Ele. E a gente demonstra isso devolvendo o dízimo. E as bênçãos são sem igual, né? Então vale a pena. Se você está passando por alguma dificuldade, alguma coisa que fala assim, mas eu não consigo, pede para o Espírito Santo colocar esse pacto na sua vida, e você vai ver o milagre acontecer. E vai acontecer, porque Deus quer abençoar os seus filhos, né? Agora, como é que um pai vai abençoar um filho que não obedece, que é infiel? Às vezes a gente tem que passar por dificuldades para aprender, né? Aprender, passar por momentos, às vezes você fala, por quê? Aí você pergunta para Deus, por que está acontecendo isso? Ele vai mostrar. E aí você muda a sua caminhada pelo poder do Espírito Santo e o milagre vai acontecer. Amém, amém. E eu vou dizer para ti assim, quer sair das suas dívidas? Quer?
melhorar a tua vida mesmo. E isso assim, eu vou dizer por mim, Jefferson, seja fiel. Seja fiel. Você vai ver. Eu lembro até hoje, uma esposa de um pastor, e tem uma amiga minha, eu ia falar o nome dela aqui, mas ela não vai gostar não que eu fale, porque o pessoal conhece muito ela. Ganha um pouco, certo? Salário. Ganha lá. Vai na casa dela para ver se falta alguma coisa. Vai lá ver. Se um dia vocês quiserem, vem aqui que eu vou levar você lá. Não posso falar o nome dela aqui. Eu levo lá, que ela vai bater em mim lá, mas tudo bem, aqui ela vai bater na frente de todo mundo, lá ela dentro da casa dela. É uma pessoa fiel. E tem uma coisa interessante, ela precisa trocar alguma coisa na casa dela, ela começa a orar para Deus. Deus, o senhor sabe que eu ganho pouco, consegui arrumar. Ainda ela consegue juntar às vezes R$50, R$20, R$100 na poupança. E eu preciso trocar isso aqui. Sabe o que acontece? Isso eu vi na vida dela, na vida de outros. Uma vez eu vi uma esposa de pastor contando como é que ela fazia para pagar as coisas dos filhos que estudavam. Sabe o que Deus fazia? Arrumava promoção nas lojas das necessidades que eles tinham. E eu já vi isso acontecer na minha vida. Vale a pena ser fiel. Fecha o olho para eu falar, eu não tenho fé a Deus, mas me ajuda da fé, eu vou devolver. Você vai ver como Deus vai fazer o milagre. Obrigado por suas palavras, Elton. Mike, o que você quer deixar hoje como sendo uma mensagem principal para os nossos amigos que estão nos assistindo? É muito importante a nossa fidelidade a Deus. Se nós pensarmos que tudo o que nós temos e somos vem de Deus, fica mais fácil. Se a gente pensar assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Se não é Deus na minha vida, se Deus não me dá saúde, condições para o trabalho, eu não sou nada. E se eu pensar dessa forma, fica mais fácil eu devolver a Deus, eu me colocar nas mãos dele, porque se eu colocar ele em primeiro lugar, com certeza ele não vai deixar nada faltar. Amém. Com certeza. Porque já diz, né? O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Amém, amém. Eu quero fazer 3 leituras, um trechinho pequenininho de cada. O primeiro está no livro, na meditação matinal de 1983, 8 de março, página 75. Já falei para vocês, para nós, mordomos e administradores, é o mesmo significado, tá? Que cada mordomo entenda que, ao lutar para promover a glória de Deus em nosso mundo, seja perante príncipes ou infiéis, deve tornar a Deus o primeiro, o último e o melhor em todas as coisas. O verdadeiro cristão reconhecerá que tem direito ao seu nome somente ao exaltar a Cristo como uma força firme e perseverante. Então, ou seja, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, quando eu sou fiel a Deus no meio das pessoas importantes, pessoas infiéis, quando eu coloco Deus sempre à frente, eu vou ser para Deus alguém que vai levantar, né, a bandeira de Deus. Um outro que está aqui, Ellen White, Testemunho para a Igreja: se todos os dízimos de nosso povo fluíssem para o tesouro do Senhor como deviam, tais bênçãos seriam recebidas de forma que as dádivas e ofertas para propósitos sagrados seriam multiplicadas 10 vezes, e assim a ligação entre Deus e o ser humano seria mantida aberta. Amém. Olha como a fidelidade é importante para Deus. E eu queria agora terminar com o Testemunho para a Igreja, também volume 6, página 305. Devemos lembrar que as reivindicações de Deus a nosso respeito são mais importantes do que todas as demais. Ele nos dá com abundância, e o ajuste que fez com o homem é que a 10ª parte de todos os bens lhe seja restituída ou devolvida. Esse é o pacto de Deus com você. Essa é uma das alianças de Deus com você. Comigo, com a Mike, com o Elton, com o Kevin, com cada ser humano. Então, que sejamos fiéis. Que possamos lembrar desse verso áureo nosso, que diz assim, é o verso para memorizar: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E Deus continua: ponham-me à prova nisso,
diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Prove Deus, porque o dízimo é a prova de Deus para mim. Então vamos ser fiéis, vamos provar Deus, vamos ser fiéis, vamos devolver, vamos ser fiéis na oração. O Elton também sempre bate na tecla, na leitura da palavra de Deus, na comunhão com Deus. Vamos ser fiéis nisso. Prove Deus. E você vai ver que Deus vai abrir a janela do céu. Vai derramar a maior bênção, que é Jesus Cristo na sua vida, a salvação nele, a vida eterna nele. Amém. E com ele vem o pacote de dias melhores. Paz, Deus promete, mesmo que seja em meio à tribulação. Amém. Então que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Papai do céu, obrigado pela essa lição, obrigado pelo Elton, pela Mike, pelo Kevin, pelos nossos amigos que estão nos assistindo. Ó Deus, por favor, tire de nós qualquer impedimento, qualquer dúvida, qualquer medo de ser fiel. Que o seu Santo Espírito introduza no nosso coração a fidelidade. Que se nós tivermos medo, Deus, que possamos dar com medo, mas pedindo para Deus a segurança do dia a dia. Porque quando nós somos fiéis, as janelas do céu são abertas. Jesus Cristo vai encontrar morada no nosso coração. E assim Ele vai poder se dar a bênção sequencial de saúde, do alimento, de tantas outras coisas que Ele quer dar para cada um de nós. Por favor, abençoe os nossos amigos, dê a eles saúde, dê a eles, ó Deus, paz, dê a eles a salvação e a nós todos, Cristo Jesus. É o que nós pedimos e suplicando em seu nome, ó Jesus Cristo. Amém. Muito, 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 muito obrigado por ter ficado conosco. Dá uma geral aí, Kevin, dá uma geral para eles verem aqui, ó. A nossa turma aqui, nós estamos muito felizes com eles, não estamos, pessoal? Olha, muito obrigado por ter nos ouvidos. Passa o nosso link para os seus amigos, para que entendam mais esse propósito de Deus. Vamos juntos terminar. Tem 3, hein? Terminarmos juntos o estudo para sermos bem no final das 3 lições. Mordomos, posso usar a palavra mordomos, ou administradores fiéis à espera do mestre. Ok? Um abraço para você e não se esqueça, mesmo dia, mesmo horário, mesmo canal. Ok? Nem só de pão viverá o homem. Por favor, não esqueça disso. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe.